A graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição. Queridos, hoje nós falaremos sobre mais um tema e esse aqui é muito especial. Nós falaremos sobre a doutrina de Balaão. Queridos, você sabia que profeta pode acertar a profecia, mas ele pode ser um falso profeta? Nós teremos aqui uma explicação detalhada, muito real e que você pode hoje identificar, você mesmo. À luz da palavra de Deus, você pode identificar essas coisas. Se você gostou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e vamos continuar a evangelizar pessoas que precisam da palavra de Deus e nunca cansaremos de fazer essa tão grande obra. Vem comigo. Falar sobre Balaão, nós temos que falar também da nossa base que fica em Números no seu capítulo 22 e também no capítulo 24 e temos também em Apocalipse no seu capítulo 2, verso 14. Queridos, Balaão ele teve um papel significativo na história de Israel durante a sua jornada no deserto. No entanto, nós precisamos falar aqui nesse estudo sobre a natureza da doutrina de Balaão, que era um profeta que ouvia a Deus e mesmo assim ele se tornou um falso profeta. Como pode um profeta ouvir a Deus, o Deus verdadeiro, e ainda assim ser um falso profeta? Então vamos falar um pouco mais, vamos falar sobre quem era Balaão, porque eu tenho certeza que eu tenho estudos aqui que falam alguma coisa, mas esse é específico. Balaão, ele era filho de Beor, que era um profeta da origem gentílica, famoso pelos seus poderes de bênção e maldição. Tudo isso está em Números 22, versículo 6. Durante a sua jornada de Israel rumo à Terra Prometida, o rei Moabe, Balaque, ele vem temendo a multidão de Israel. Então ele busca quem? Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. Balaque então oferece a Balaão grandes recompensas em troca desse serviço. Ele chega para Balaão: olha, se você profetizar contra esse povo, eu vou lhe dar aqui grandes recompensas. Embora Balaão tinha sido chamado para amaldiçoar o povo de Deus, ele ouviu a Deus e Deus lhe ordenou que não amaldiçoasse o seu povo escolhido. Em vez disso, ele tinha que abençoar. Tudo isso está em Números no seu capítulo 22, verso 12. Apesar dessa orientação divina e clara, Balaão continuou a buscar uma maneira de satisfazer a Balaque, movido pela ganância, queridos. Então veja aqui que nós falamos, ele ouvia Deus, ele tinha uma conexão com Deus. No entanto, ele estava movido por outro sentimento. Não era um sentimento de obediência a Deus, mas um sentimento de ganância. Nós falaremos agora sobre a doutrina de Balaão e eu gostaria que você parasse e prestasse muita atenção, porque esse vai ser, provavelmente vai ser o padrão que, se você parar para entender, você vai pegar pessoas que falam que são profetas e não são. A doutrina de Balaão, queridos, pode ser descrita ou pode ser dita como uma prática de comprometer os padrões de Deus por ganhos materiais e pessoais, além de incitar um pecado deliberado entre o povo de Deus. Essas são as duas características principais que você vai encontrar de uma pessoa que está dentro da doutrina de Balaão e que hoje no nosso meio existe. Não tem jeito. Profeta que faz as coisas movida pela ganância, pelos benefícios de ganhos materiais e pessoais, e também gosta de incitar o pecado no meio do povo de Deus. Bom, Balaão, queridos, ele tentou contornar a ordem de Deus, como eu disse aqui, para não amaldiçoar o povo, mas ao perceber que não ia conseguir pronunciar uma palavra de maldição, ele arquitetou um plano mais malicioso: induzir os israelitas ao pecado. Olha só o que ele está fazendo. Ele sabia, ele tentou amaldiçoar, não conseguiu, então ele vai para um segundo plano. Vou tentar então fazer com que o povo de Israel, o povo escolhido, peque. Então o que ele faz? Ele aconselha Balaque a levar mulheres moabitas para seduzir os homens de Israel e assim
levá-los à idolatria e imoralidade sexual. E isso está escrito em Números no seu capítulo 31, verso 16, e podemos também ver em Apocalipse no seu capítulo 2, verso 14. Queridos, eu quero parar aqui mais um momento, principalmente porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam dessa orientação, queridos, principalmente no momento em que muitas pessoas se utilizam de dons divinos do Pai para benefício próprio. Queridos, manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa, para aquela pessoa que não conhece a palavra, ou até aquela pessoa que conhece, mas infelizmente essa pessoa não consegue enxergar que existem aproveitadores no meio do povo de Deus. Dando continuidade, queridos, vamos falar um pouco mais sobre os principais aspectos da doutrina de Balaão. Como eu disse aqui, a ganância está em primeiro lugar, porque Balaão estava disposto a comprometer a sua relação com Deus em troca de riquezas. Tudo para ele, o dinheiro estava em primeiro lugar. Segundo ponto, compromisso com o pecado. Ele não amaldiçoou a Israel, mas ele ajudou a levar o povo a pecados. Sabendo que isso ia acontecer o quê? Em troca de ele trazer o pecado no meio do povo, ia ter o julgamento de Deus sobre Israel. Em terceiro ponto, a corrupção moral e espiritual. Através da prostituição e idolatria, Balaão induziu o povo a se desviar do caminho da santidade de Deus, que havia sido determinado a eles pelo próprio Deus. Então, queridos, esses 3 pontos da doutrina de Balaão, eu tenho certeza que você já deve ter parado para entender. Agora vamos ver o resultado dessa doutrina de Balaão. O plano de Balaão teve sucesso, levando os homens de Israel a se envolverem com relações com outras mulheres estrangeiras, moabitas, a participarem de rituais idólatras aos seus deuses. Com o resultado disso, Deus então enviou uma praga sobre o seu povo e causou com isso a morte de mais de 24 mil israelitas. Isso se encontra em Números no seu capítulo 25, verso 9. Então, queridos, ele trouxe uma destruição tamanha com uma artimanha de induzir o povo ao pecado. Então a gente chega ao ponto onde fica aquela pergunta: Balaão é profeta de Deus ou falso profeta? Ele ouvia a Deus, Deus dava orientações a esse profeta. O que nós podemos então entender aqui nesse caso? Balaão, ele ouvia a voz de Deus, mas há uma diferença muito grande entre a pessoa que ouve a voz de Deus e obedece à vontade de Deus. Porque nem todos aqueles que ouvem obedecem. Agora, aquele que ouve e executa exatamente como Deus pede, esse é profeta de Deus. Esse realmente é o filho do Pai. Ouvia a Deus, mas não obedecia em seu coração. Balaque, ele é o exemplo clássico, queridos. Claro, de alguém que tinha dons espirituais, mas cujo coração não era fiel a Deus. Ele ouviu a Deus e até mesmo falou as palavras que Deus lhe deu, mas seu desejo, o seu coração estava em obter lucros. E Balaão tentou manipular a situação para que pudesse então conseguir esses ganhos materiais, mesmo sabendo que Deus já havia declarado Israel como uma bênção. Então, queridos, eu gostaria de trazer aqui para vocês que existe inclusive um livro no qual faremos um estudo posterior, que é Judas. O livro de Judas é especial para falar sobre falso profeta. Então, queridos, eu gostaria de trazer uma aplicação prática para o momento de hoje, um momento contemporâneo sobre a doutrina de Balaão. Nós estamos falando de um tempo onde, há muito tempo atrás, muito antes do Novo Testamento. Mas e para os nossos tempos? Existe ainda a doutrina de Balaão dos cristãos entre nós aí? Então nós podemos aqui ressaltar pelo menos 3 pontos. Primeiro, cuidado com o compromisso moral. Assim como Balaão levou o povo a se comprometer em relação à sua santidade, hoje há tentações que com certeza de comprometer a verdade de Deus. Para quê? Para obter ganhos materiais populares e pressão. Queridos, imagine,
Hoje nós estamos falando de um momento em que nós não temos, o mundo parece que está adentrando a igreja. Isso é corromper a noiva. Isso é trazer a desgraça para o corpo de Cristo. E é claro que todos aqueles que estão colaborando e que estão inclusive sendo os mentores, todos esses são falsos líderes ou falsos profetas. Em prol de hoje ser mais moderno, em prol hoje de ser da moda, eles estão abrindo brechas e buracos enormes para que o povo caia e comprometa assim pela vontade de Deus. Segundo ponto, o discernimento de liderança espiritual. Nem todos que vão dizer que ouviram a Deus estão de fato obedecendo o que Ele disse, principalmente o coração. Às vezes, quando uma pessoa ouve o que Deus quer, mas não quer fazer a vontade de Deus. Então entenda, não é porque você vê uma pessoa que às vezes fala uma coisa que vai de encontro a uma verdade, não quer dizer que lá dentro do seu coração essa pessoa está fazendo isso com uma boa vontade. Temos que ter esse cuidado. Então, queridos, todos nós sabemos que até o Mestre, Jesus, ele advertiu que os lobos, quer dizer, os falsos profetas, eles viriam. E viriam nessa pele, né, de ovelha, uma pele de um animal que com certeza é submisso, é obediente, mas na verdade são lobos devoradores. Essa passagem está em Mateus, no seu capítulo 7, verso 15. E por último, queridos, não menos importante, nós temos que falar sobre a ganância como raiz de muitos e muitos pecados. A ganância pode corromper os dons espirituais mais elevados, levando ao engano e ao afastamento de Deus. Bom, queridos, eu gostaria de concluir dizendo que nós precisamos de muita atenção, principalmente porque quando uma pessoa demonstra ter algum dom, a pessoa já é rotulada como espiritual, é rotulada como uma pessoa de bênçãos, é rotulada como uma pessoa que praticamente tivesse uma roupagem de santidade. Nós temos que ter todo cuidado sobre isso, queridos. Todo cuidado, porque a verdade pode ser totalmente ao contrário. A pessoa ter dons não quer dizer que essa pessoa está vivendo e principalmente está ouvindo a Deus, mas às vezes a pessoa pode não estar obedecendo a Deus. Ouvir e obedecer, aí é uma bênção, mas ouvir, mas não obedecer é muito perigoso. Por isso eu coloco aqui para vocês, tenham cuidado, orem, porque o Senhor tem interesse de falar diretamente com você. Você não precisa, isso não é uma necessidade, você está atrás de profeta para saber se Deus quer falar com você. Você precisa ter a liberdade de falar com Deus, de entender a Deus, de ouvir a Deus. Agora, se o Senhor tiver o interesse e o projeto e o objetivo de falar contigo através de um profeta, Ele irá fazer isso acontecer. Nada impedirá Deus de levar um profeta até você. Lembre-se que Balaão ainda teve o caso de a jumentinha falar com ele. Então, queridos, veja como ele ouvia a Deus. Como aconteciam coisas sobrenaturais com Balaão. Mas ele era um homem de interesse, de santidade? Não, ele era ganancioso. Ele, para poder atingir aquilo que ele queria, ele podia até levar o pecado no meio do povo. Então, queridos, tome cuidado. Tenha cuidado, se oriente, para que você não caia e não caia em desgraça.